e que a pulsão ela é da ordem do desejo inconsciente. Então, chegar nela exige um certo exercício. E para falar de inconsciente também, né? Porque sabe-se que é o conceito primeiro que diferencia a psicanálise de todo o restante das terapêuticas, né? Porque a nossa área de trabalho é mesmo a área que não se acessa livremente, assim como quem puxa um copo d'água, né? Não, é o inconsciente. Embora ele esteja aí, ele não é ouvido. E para que ele seja melhor ouvido, acontecem coisas com a gente que tentam fazer a gente ouvir o inconsciente. Por exemplo, as formações inconscientes. Olha lá. As formações inconscientes todo mundo conhece, todo mundo reconhece em si, né? São os xistes, os lapsos, os sonhos, os sintomas. São alertas pulsionais. Olha a pulsão de novo falando aí. São alertas pulsionais atravessando a pulsão narcísica de morte. Quase sinônimo, tá, gente? Pulsão de morte e narcisismo. Quase sinônimo. São recalques, são, por exemplo, renegações, são denegações, são transformações no contrário. Isso são termos que o Freud coloca em pulsões e suas vicissitudes como destinos possíveis para a pulsão. Recalques, renegações, denegações, transformações ao contrário. Tudo isso é um conceito, cada um deles um conceito a ser bem compreendido na obra de Freud, muito bem explicado. Realizados narcisicamente pelo ego em sua função de desconhecimento. O ego tem função de desconhecimento, isso é uma frase de Lacan. Quer dizer, se depender de nós, esse que sabe e fala agora, se depender só disso, se dependesse só disso, a análise seria um fracasso. Sabe por quê? Porque eu falaria eu com tu, tu com eu. E quando você dissesse assim, por exemplo, eu ia dizer mãe e disse mão, eu diria para você que é tu, eu quis dizer outra coisa. E o tu diria, ok, vamos em diante. Só que eu e tu não conversam em análise. Nós vamos ver que quem conversa em análise é pulsão com pulsão. E isso não é compulsão, é pulsão com pulsão. Né? Mas, enfim, realizados narcisicamente pelo ego em sua função de desconhecimento. O ego não quer saber da pulsão. O ego não quer saber da pulsão. Marcas, formações inconscientes ainda falando. As marcas significantes, que é um outro mundo, né, para a gente trabalhar também quando formos estudar a formação mesmo, na formação. O que é esse campo de significante que em Lacan foi tão falado, tão trabalhado, que são todas as marcas vindas da relação com o outro, né? Todo o aparelho de linguagem, de atos, de falas, do que se vê, do que se sente, bom, enfim, tudo aquilo que significa um corpo e uma vida, dá uma direção, também chamado como nome do pai, enfim, mas que são heranças simbólicas que vêm do outro, né? Elas eclodem nesse corpo, elas eclodem na atualidade do sujeito como formações do inconsciente, que não é exatamente identificável pelo ego, imediatamente identificável pelo ego. Né? Elas vêm das identificações, né? As marcas significantes, as heranças simbólicas, isso tudo nós estamos falando de formações inconscientes que podem eclodir no dia a dia do sujeito, sem que ele reconheça isso, que ele saiba muito bem do que se trata, mas que vem ainda de uma ordem de identificação objetal e narcísica. Essas identificações, então, vão fazer esse campo, que a gente chama de ego. É uma instância dentro de todo o aparelho. Né? E que elas aparecem, a gente nem sabe, a gente nem imagina que, por exemplo, eu digo, eu adoro heavy metal. Eu adoro heavy metal. E outro diz, eu odeio heavy metal. Eu adoro bossa nova.
e o outro ainda diga, o que é heavy metal e bossa nova? Então, quero dizer, nós podemos circular por uma gama enorme e infinita de identificações, mas que são de ordem objetais narcísicas e por serem, né, não são propriamente a essência do sujeito. Elas vieram de algum lugar, são herdadas simbolicamente, culturalmente. São identificações. Não é na área da identificação que se localiza a pulsão, que se localiza a essência do ser, que se localiza a origem de cada um. A origem de cada um não está aí. Isto é secundário em relação àquilo que o analista vai, de fato, trazer à luz durante a análise. Vamos adiante. Diga, por favor. Então, o objetivo da análise é trazer a luz do tornar o inconsciente, em certa medida, consciente. Só que tornar o inconsciente consciente, essa pergunta vem preparando a minha fala seguinte, que é a seguinte: tornar o inconsciente consciente, diferentemente do que muito se pensou, não se trata de ir a algum lugar, um esconderijo, um pote fechado a 7 chaves, e de lá arrancar uma verdade que o sujeito não tinha acesso, senão pelas mãos e a técnica, ou quem sabe a hipnose do senhor terapeuta. Não é assim. Embora seja tornar o inconsciente consciente, é tornar o inconsciente que aí está consciente. Para isso tem a banda de Moebius aqui, que é esse desenho aí. A banda de Moebius, né, um símbolo matemático. Eu até trouxe aqui. Pega para mim lá, Marisa, por favor. Eu tenho ali um desenho, ela física, para ficar mais claro. A banda de Moebius é esse, então, símbolo matemático, que também pode ser visto assim, a princípio, como modelo do infinito e tal, mas que eu uso para... Eu não, né? Lacan usou, Magno usou, enfim, os psicanalistas usam, Sueli Ronick usa muito para falar de Lygia Clark, enfim, uma... Lygia Clark usou muito para falar dos movimentos artísticos e pensantes e moventes da vida. Digamos que é uma figura topológica e bastante utilizada pelos pensadores, né? Não é nenhuma novidade, vocês já devem conhecer. Mas é uma superfície, uma figura topológica, graças a Silvia, que agora tem um termo melhor. Que lembrou bem do que Lacan nos falou. Que lembrou bem também do que Lacan nos trouxe. Mas, enfim, esta banda... ela nos dá a ideia de que o inconsciente, para se tornar consciente, basta estar de ouvidos abertos. Olha só, outra frase de Freud, trazida por Lacan à luz, relembrada, e hoje ainda, se não ouviram, vão falar agora, se não ouviram falar, vou falar agora, e ouçam e prestem atenção e vão atrás de um nome que chama-se João Percy Schiavon. João Percy Schiavon trabalha conosco, inclusive trabalha, dá aula aqui também na UCEP. Ele está trazendo de uma forma muito especial, de novo para nós, uma nova forma de viver mais aprofundada. Para mim, a mais de todas que eu vi e li até hoje. Trazendo de novo essa frase, né, que veio lá do Freud, passou por Lacan, foi parar no lodo, porque as traduções que vieram em torno disso acabaram com o efeito possível de entendimento disso, e agora, através dos livros e enfim, da apresentação do trabalho do Percy Schiavon, como eu já disse, ele traz de volta a virulência e o vigor que a gente pode ter ético e clínico a partir do entendimento disso, tá? Que é o quê? A frase de Freud, "Wo es war, soll ich werden", que quer dizer, traduzido assim por Lacan, onde isso era, o eu deve advir. Onde isso era, o eu deve advir. Para explicar exatamente o que a Soledad acaba de nos perguntar. Tornar o inconsciente consciente? Mas essa topologia nos mostra o funcionamento do psiquismo. É assim que funciona o psiquismo. Ou seja,
Vocês sabem, pensem isso aqui antes da dobra que eu fiz, uma faixa retinha, certo? Você pode prender uma ponta a outra e você tem uma banda bilateral. Um lado não toca o outro. Se eu riscar por dentro, eu risquei por dentro. Se eu riscar por fora, eu risquei por fora. E eles não se comunicam, certo? Normalmente é assim que se pensa, inclusive nas terapêuticas mais comuns. De que o inconsciente está do lado de dentro e você está do lado de fora. E, portanto, é uma barreira. É preciso quebrar uma barreira. E aí a barreira que vai quebrar é a teoria do terapeuta, que vai dizer coisas sobre o que significa o que está por dentro, que você desconhece e que você não tem acesso. E eu, como terapeuta, vou dizer o que é. Não é assim que pensamos a estrutura lógica do psiquismo. Pensamos assim, que não é o terapeuta quem vai lhe trazer à superfície através das suas teorias, por exemplo, edípicas, que pode até ser, você age assim porque sua mãe provavelmente era assado e, portanto, há esse problema em você que está recalcado e eu vou, entendeu? Quer dizer, eu estou aqui num lado, você com o seu inconsciente do outro, vou lhe dizer do que se trata. Não, para nós é assim, o inconsciente, consciente, que eu estou aqui desse lado falando, eu estou dizendo, vamos pegar o exemplo básico aí da mãe e mão de novo, que é um clássico na psicanálise, mãe, fala mãe, fala mãe, enfim. Eu estou aqui falando, vou falar mão e digo mãe. Muito bem, a hora que eu falei mãe, eu passei para o outro lado, mas eu não virei, é um lado só, eu estou no mesmo lado. Eu continuo falando a mesma coisa e aí o analista disse, você disse isso, era isso que você queria dizer? Não, eu queria dizer outra coisa, mas eu disse isso, então que tal falarmos sobre isso? Em psicanálise chamamos lapso. Que tal falarmos sobre esse lapso seu, que ia dizer uma palavra e disse outra? Quando ele começa a dizer sobre essa outra palavra, ele vai percorrer dentro do mesmo que ele vinha dizendo, uma nova significação para aquilo. Ele não precisa ir para um outro lado, para um outro campo, para uma descoberta, para algo escondido, para uma interpretação que o analista dará. Não, ele mesmo trará a partir desse lapso, uma vez escutado, dado a ele a devida importância, ele mesmo entenderá de onde aquilo veio, por onde aquilo percorre, que caminho é esse, porque ele está no mesmo lado, ele não está escondido, ele está no mesmo lugar. É que a gente não dá bola, é que a gente não escuta, é que a gente não percebe. É que isso eu não quero saber. Eu não quero saber de comunicação direta com o inconsciente. Eu não quero saber, mas está tudo aí, não tem esconderijo nenhum. E quando o Lacan diz onde isso era, o eu deve advir, ele só está querendo dizer com isso, preste atenção. Presta atenção no que você está dizendo. Presta atenção no que você está fazendo, porque a gente se distrai. A gente não quer saber. Então, presta atenção. Você ouviu o que você disse? Ou melhor, isso que você disse pode querer dizer o quê? Presta atenção. Mas sabe o que é presta atenção? Vá lá aonde isso já está. Chegue, adivinha, isso já está aí, sabe? Você vai falar mãe e disse mão. Então, e depois a gente vai ver que essa mão se liga a uma história de que, na verdade, minha mãe sempre dizia que eu era a mão direita dela. Mão da mãe. Como assim? Pedaço do corpo dela? Ela sempre dizia que eu era o braço direito dela, a mão direita dela, que ela não viveria sem o meu braço, que eu era o braço constituinte. Mas então, como assim? Então, e aí vai, né? As dificuldades de largar, de sair de casa, de não sei o quê, porque eu sou o braço direito da mãe. E ele pode vir com muitas histórias a partir disso, que ele não sabia que continham nele, mas isso estava lá. Isso tudo estava lá. Mas o eu não está no mesmo espaço. Quando eu cometo um lapso, quando eu sonho coisas incompreensíveis, quando eu rio quando é para chorar, quando eu choro ao invés de rir, quando eu vou dizer uma coisa que eu tenho certeza que significa algo e eu penso de novo, eu digo, nossa, mas significa outra coisa, não é isso? Ou seja, as contradições, os contextos, as coisas que eu não entendo, tudo aquilo que desloca um saber que é consciente onde eu estou para um lugar onde o inconsciente fala mais alto, advém, esse lugar, isso é para onde eu tenho que ir nesse momento, mas não é ir muito longe não, é prestar atenção. E claro, a partir daí uma série de coisas tem que se desenvolver, mas esse é o aparecimento, digamos assim, pulsional, o acontecimento pulsional.